O Salmo 119 é o maior capítulo da Bíblia. 176 versos. 176 versos. Ele também é um salmo anônimo. Se nós observarmos, e aí nós vamos, antes de eu observar o tema, nós vamos observar aqui o segundo slide, que nós não sabemos quem escreveu o Salmo 119. E eu coloquei aqui quem são os escritores dos salmos. Nós temos aí o mais conhecido e o que escreveu a maioria dos salmos, Davi, que escreveu 73 salmos, e aí estão os salmos que foram escritos por Davi, Salmo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 49, e o Salmo 145. Depois nós temos Asaf. Asaf, ele escreveu os Salmos 50, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 e 83. Depois nós temos os filhos de Coré, que escreveram 9 salmos. Asaf escreveu 12 salmos. Salomão escreveu 2 salmos, o Salmo 72 e o Salmo 127. Emã, o Ezraíta, compôs o Salmo 88. Etá, ou o Israelita, aparece como autor do Salmo 89. Moisés escreveu o Salmo 90. 150 menos estes autores, sobram aí 51 salmos. 51 salmos que são anônimos. Não se sabe quem escreveu. O Salmo 119 tem algumas sugestões, entre elas Davi. Todo salmo anônimo, quando alguém o estudioso ele se refere, o primeiro nome na lista é Davi. Mas existem nomes como Moisés, e existe um nome muito forte como escritor do Salmo 119, que é o Jeremias. Alguns estudiosos eles defendem que quem escreveu o Salmo 119 foi Jeremias após a destruição do templo, e ele escreve para motivar o povo a respeito do que deveria animar eles, que era a palavra de Deus. O certo é que nós, observando o Salmo 119, eu estava hoje estudando, e se não fosse o tempo, eu até pensei em fazer isso, estudar estrofe por estrofe, ou grupo por grupo. Aí nós passaríamos mais 22 terças-feiras estudando. A gente já tem 4 anos mais ou menos estudando o livro dos Salmos, passando mais 22, que seria quantos meses? 4, 4, 8, 4, 12. Aí estudaríamos mais de 4 meses, fora os outros salmos até chegar aos 150. Então eu entendi que a gente deveria ministrar o capítulo inteiro, mesmo porque a gente ainda tem aí 31 salmos ainda para estudar, para que nós possamos passar para um outro livro da Bíblia. Nós já estudamos Tiago, nós já estudamos Neemias, nós já estudamos Esté, nós já estudamos Apocalipse. Qual foi o outro? Provérbios. E estamos há quase 4 anos aqui estudando o livro dos Salmos. Então eu entendi que seria interessante a gente ministrar o capítulo inteiro, mesmo ele sendo um capítulo grande. Mas se você observar, cada letra do alfabeto hebraico, que forma um acróstico, e que eles colocaram 8 versos para cada um, você vai observar que cada um tem uma mensagem extraordinária. Porém, quando eu fui observar no bojo geral do Salmo, ele está se referindo a um assunto. Então, mesmo tendo situações que são necessárias
19 se resume em um assunto: a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Então eu coloquei como tema para a gente pensar o poder da palavra. Vamos repetir 1, 2, 3 já? O poder da palavra. E eu coloquei essa imagem, e essa imagem ela diz tudo e responde muitas coisas que muitas das vezes acontece conosco, servos de Deus, e com a maioria, não vamos dizer a maioria, mas uma parte daqueles que são servos a Deus e uns que se dizem servos de Deus. Aí tem um prato, aí tem uma Bíblia aberta dentro do prato, e tem a ideia, né, para se alimentar, do garfo e da faca. E o dizer que está em cima e embaixo é: você é o que come. E isso aqui se aplica a tudo. Isso aqui se aplica à sua vida física, e à sua vida espiritual, e à sua vida emocional. Se você come coisa saudável, você é uma pessoa saudável. Hoje eu estava lendo um livro sobre a neurolinguística. Existe uma tese agora muito interessante, que ele trabalha sobre a ideia da neurolinguística, ou seja, a programação modelo. E qual é a ideia do escritor e de um pesquisador americano? Que você pode ser quem você quiser, desde que você esteja disposto a pagar o preço de fazer o que alguém que fez e deu certo. Então ele está trabalhando, e eu estou começando a ler esse livro, e ele é interessante, que ele mostra o fundamento, que se eu quero ser uma pessoa de sucesso, eu vou olhar alguém que teve sucesso, e eu vou observar o que foi que esse alguém fez, e eu vou seguir o caminho dessa pessoa. Provavelmente eu também terei sucesso. Então, se estiver disposto a pagar o preço que a pessoa pagou, se estiver disposto a gastar tempo como a pessoa gastou, a pessoa pode chegar em uma possibilidade muito grande de ter sucesso também como aquela pessoa, que é a ideia da modelagem, do modelo. Eu observo um modelo e eu sigo este modelo. Quando nós observamos à luz da palavra de Deus, à luz da questão, vamos voltar para a física para depois a gente vir para o espiritual, a questão física: quantas pessoas estão com a saúde destruída pelo que come? A gente come mal e quer ter uma saúde boa. Existe gente que come tudo que não é para comer e quer ter uma saúde abençoada. Não, eu não sei o que está acontecendo. Eu acho que o diabo está se levantando, esse colesterol está alto, essa glicemia está alta demais. Não tem diabo não, é a boca mesmo. Não tem Satanás, é a boca mesmo, é o garfo, é o prato, é o que você cozinha, é o que você bota na mesa. Então, o que você come vai determinar quem você é. No aspecto espiritual, também. Existem muitas pessoas que se dizem crentes, existem muitas pessoas que estão na igreja há anos e anos, mas eles não têm uma dieta bíblica. E quando eu falo de uma dieta bíblica, eu não estou falando de alguém que vem para o culto. Você observa que existem pessoas que têm dificuldade de ouvir a palavra, quanto mais de ler a palavra diariamente. Existem pessoas que ela está na igreja animada para tudo, menos para a palavra. E por causa disso, algumas igrejas e alguns líderes foi diminuindo o tempo da palavra, foi colocando entretenimento no culto, porque o entretenimento faz a gente ficar envolvido. E esse entretenimento ele pode ser de várias formas. Ele pode ser um entretenimento carnal, e ele pode ser um entretenimento espiritual, ou entre aspas espirituais. E aí eu vou explicar. Um entretenimento carnal, eu começo a colocar várias coisas no culto para que as pessoas fiquem presas no culto, porque as pessoas não estão mais com apetite para comer a palavra. E nós estamos falando de meia hora, e nós estamos falando de 1 hora de relógio. As pessoas conseguem passar 3 horas na frente de uma televisão, assistindo uma novela, assistindo um capítulo de um filme, assistindo um filme, e não tem mais prazer. Olha o que eu estou falando, prazer de parar meia hora, 1 hora de relógio para comer a palavra. Esse entretenimento ele pode ser espiritual. Como é que o entretenimento é espiritual? Eu estou ministrando
palavra, mas quando eu estou percebendo que você não quer ouvir, aí eu invento alguma coisa para que você tenha vontade de parar para ouvir e saio da palavra. É como se eu estivesse preparando um alimento sadio, eu descubro que você não quer, aí eu pego uma guloseima para poder dar a você, para poder você ficar ali prestando atenção no que eu estou falando. Existem também as guloseimas espirituais, que são os movimentos. Ora, eu estou ministrando a palavra, mas quando eu olho percebo que a cara já não é de apetite, então eu começo a levar para o outro lado. Então aí tem o corinho do fogo, tem o corinho do reteté, aí tem aquele movimento todo, tem um homem de branco, tem um varão de branco, eu estou sentindo, e aí a gente leva para o lado sentimental, e aquelas pessoas ficam desnutridas espirituais, porque deixa eu te falar uma coisa, sorvete é bom, mas não alimenta, pipoca de vez em quando é bom, mas não tem nenhum nutriente para o corpo. O que traz nutriente para o corpo é comida, é feijão, é arroz, é salada, é verdura, é fruta. O que traz nutriente para a vida espiritual não é movimento, movimento é guloseima. O que traz vida, saúde para o corpo é a palavra. O que sustenta é a palavra, o que anima é a palavra. E tem mais, só vence Satanás com a palavra. Eu quero ver Satanás se levantar para te tentar e você fica dizendo: eu estou sentindo, sai da minha frente. Não adianta, ou você conhece a palavra ou você vai ser destruído, ou você conhece a palavra ou você vai ser enganado, ou você conhece a palavra ou você vai ficar sendo massa de manobra de alguém, ou você conhece a palavra ou você vai ficar na mão de alguém, ou você conhece a palavra ou você vai ser enganado. Então a nossa dieta tem que ter palavra de manhã, palavra de dia, palavra de noite, palavra de manhã, palavra de dia, palavra de noite. Não é só essa palavra que é ministrada no culto, é a palavra de Deus que está na tua mão, que precisa ser lida, pesquisada, entendida, degustada. Aleluia. Hoje eu estava falando com uma missionária aqui da Bahia, que ela está no Irã, e ela estava me mostrando, e todo mundo aqui conhece mais ou menos como é que funciona o mundo islâmico, o mundo do Oriente. As pessoas têm sede da palavra, porque não tem ninguém que pregue a palavra para eles. Em contrapartida, nós estamos vivendo em um restaurante farto, mas está faltando apetite para comer. Porque às vezes o que faz a diferença não é a quantidade nem a qualidade da comida, é apetite. Quem não tem apetite ou quem está com algum problema de fastio, você pode botar a comida que for, ele despreza, ele rejeita. Porque, por exemplo, pegue uma comida boa e bote na mesa e bote uma criança sentada, ela não valoriza. Criança não valoriza comida, criança prefere brincar, criança prefere picolé, sorvete, pirulito do que comida. Você quer conhecer um crente, se ele é menino ou se ele é maduro? Dê palavra para ele e veja como é que ele vai reagir. Você dá a palavra, ele, como se ele diz assim: cadê? Eu quero é suada, eu quero é terra tremendo, meu irmão, eu quero é suar. Porque ele não sabe o quanto valoriza, o quanto é a palavra valiosa. Ele vai desprezando a palavra. Por que ele vai desprezando? Porque ele não sabe o poder que tem a palavra. E nós vamos hoje pensar aqui e estudar sobre o poder que tem a palavra de Deus para a nossa vida cristã. Então vamos lá para a gente pensar. Este salmo é o salmo mais longo, como eu já falei, 173 versos, tem 22 estrofes, que correspondem às 22 letras do alfabeto hebraico, e descreve como uma palavra que nos capacita a crescer em santidade, lidar com as perseguições, com as pressões. Quem é que nos ensina a lidar com as situações da vida? Não é nenhuma outra ferramenta a não ser a palavra. A palavra de Deus tem resposta, a palavra de Deus tem orientação, a palavra de Deus tem direcionamento, como nós devemos nos
portar diante de cada situação que a gente encontra na vida. O salmo é um acróstico que tem 8 linhas em cada seção, né? Que são 8 versos. O autor usa 8 palavras diferentes para se referir às Escrituras. Quais são elas? Lei, testemunho, preceito, estatuto, mandamento, juízo, palavra e promessa. Vamos repetir? 8 palavras para se referir à Bíblia Sagrada. Lei, testemunho, preceito, estatuto, mandamento, juízo, palavra e promessa. Então vamos pensar algumas coisas sobre o poder da palavra. Qual foi o propósito do Salmo 119? Por que o Salmo 119 foi escrito? Conforme mencionamos no título deste salmo, o Salmo 119 tem o propósito de demonstrar a excelência da palavra de Deus. Para fazer isso, o autor vai discursar acerca da necessidade que temos de ouvir e praticar aquilo que Deus ordena e dos seus benefícios decorrido desta obediência. Nós temos a necessidade de estudar de forma constante e diligente a palavra. Presta bem atenção, queridos. Você pode ter 50 anos de crente, a tua necessidade de comer a palavra é a mesma de um novo convertido. Mas como assim, pastor? Se eu já conheço a palavra. Pois vamos levar isso para o lado físico. Você tem 50 anos comendo, passa um dia sem comer, você fica fraco. Passa um dia sem comer, você tem problema. E passa um dia sem comer, daqui a pouco você está tendo algumas dificuldades. Alguns estão tendo dificuldade até ele ficar em pé. Você comeu 50 anos, só porque não comeu um dia, você tem sérios problemas. E se você chegar à noite sem comer nada, daqui a pouco você está vendo suas vistas meio escuras, daqui a pouco você não está conseguindo andar direito, você não está com força. Assim também é a nossa alma. A gente conhece a palavra há 50 anos, mas ela é alimento diário para a nossa vida. Precisamos comer a palavra diariamente. Dê esse conselho para alguém que está perto de você. Diga para ele: tenha uma dieta rica em palavra diariamente. Abra a Bíblia e leia em casa. Abra a Bíblia e leia onde você estiver. Leia com seus filhos. Ame a Bíblia, valorize a Bíblia, ame a palavra de Deus e ela vai mudar sua vida. A palavra renova, a palavra dá sabedoria, a palavra edifica, a palavra corrige, a palavra trata, a palavra direciona, porque a palavra não é do homem, ela é de Deus e ela é alimento que nós precisamos para a nossa alma. Quanto tempo faz que você não faz igual essa primeira imagem aqui? Pega a Bíblia, bota na mesa e diz: eu vou comer a palavra. Quanto tempo você não faz isso? Existem irmãos na igreja que eles só pegam a Bíblia na hora de vir para o culto. E tem uns que só lê a Bíblia na hora que vai pregar, que vai dar uma oportunidade. Eu tenho que ler um versículo aqui, porque eu vou ter oportunidade hoje. Se ele não tiver oportunidade, ele passa uma semana inteira e ele não pega a Bíblia. É por isso que ele é fraco, é por isso que ele é problemático, é por isso que ele dá lugar ao inimigo, porque ele está fraco. Quem não come a palavra é fraco, quem não lê a palavra é fraco, quem lê a palavra é forte, quem lê a palavra se fortalece. Nós temos a necessidade. A palavra de Deus é, primeiro a palavra de Deus é o quê? Simples, direta e objetiva. Deus não fica enfeitando. Deus não enfeita, ele é simples. Qual é o versículo mais profundo da Bíblia? O mais simples: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É o mais profundo e é o mais simples. A palavra de Deus é simples. Se você, por exemplo, é um novo convertido, eu te aconselho a começar a ler a Bíblia de Mateus. Não precisa de um curso teológico para entender a Bíblia. Você precisa de um curso teológico para se aprofundar na palavra, mas para entender não. Porque quem interpreta a Bíblia não é o teólogo. Quem interpreta a Bíblia não é o bacharel em teologia.
interpretação do texto que está ali. Eu gostaria, e eu creio, e eu espero que no final desta mensagem você saia daqui para sua casa com a palavra de Deus agarrada, dizendo: eu amo, aqui é o meu maior presente, aqui é o meu aqui é a minha pérola preciosa, e você deguste dessa palavra diariamente na tua vida. Nós estamos tendo dois grandes problemas hoje na igreja: é o povo ler e ouvir a palavra e orar. Quando eu levantei hoje da oração, que eu olhei para a igreja, 80% dos irmãos estavam sentados. Nós estamos vivendo uma crise espiritual. E por que essa crise, pastor? Porque o povo não quer mais orar e não quer mais ler Bíblia. Eu quero tudo pronto. Aí eu fico vivendo minha vida cristã em cima daquilo que eu estou ouvindo. Se alguém for responsável, você só vai ouvir coisa boa. Mas se for irresponsável, você vai comer coisa ruim. Alguém vai lá, vai distorcer a palavra, como você não conhece. Porque se você conhecesse, você dizer: epa, está errado aí. Tiago não diz isso. Não, mas Romanos está dizendo o contrário. Não, mas Filipenses, não, e Salmo. Mas se você não conhece, alguém pega um versículo, deturpa o versículo e inventa em cima do versículo, e você vai comer como se fosse verdade. Moral da história: você está comendo coisa ruim, como se fosse boa. A palavra de Deus é direta. Deus não faz arrodeio. Deus é direto. Deus não fica dizendo: não, eu acho que você está pecando, eu acho que... Não. Deus, ele é direto naquilo que ele quer falar. Deus é direto naquilo que ele está falando através da sua palavra. Não é. Não tem engano, não tem voltas. A palavra de Deus é direta, a palavra de Deus é objetiva. 2. Pode ser memorizada. Antigamente as crianças memorizavam textos da Bíblia. Hoje, se você perguntar assim: quem é o irmão que vem aqui na frente para recitar o Salmo 23? Tem irmão que erra. Eu fico vendo o obreiro que ele abre: vamos ouvir o diácono fulano de tal. Aí ele chega na frente assim: vamos ler aqui o Salmo 23. E ele tem que ler, senão ele erra. O Senhor está repreendido. Cadê o Senhor? Meu irmão, Salmo 23 é a mesma coisa da nossa nação. Você chega em qualquer nação do mundo, todo mundo sabe cantar o hino oficial, o hino nacional. Agora pede para um brasileiro cantar o hino nacional, irmão. Tem irmão que não acerta nem começar. Ouviram do Piranga? Que ouviram, meu irmão, do Piranga? Pergunta para o teu irmão: quantos versículos tu tem decorado na tua cabeça? Quantos versículos da Bíblia tu pode durante o dia pronunciar ele sem errar? Porque também não adianta pronunciar errado. Fazer igual irmão que fala: eu só vou dar show, quero dizer, irmão, que eu estou tão abafado que não vai dar tempo para ler, mas eu vou citar aqui um versículo. Salmo 91, esse que veio se demora. Guarda os que tem para que ninguém tome a tua coroa. Salmo de número 23. Eis que estou à porta e bato. Meu irmão, não é recitar o versículo errado. Não, você tem ideia, irmão? Tem gente que não sabe nem o que é Novo e Velho Testamento. Já disse eu vi uma irmã dizendo negócio de velho. O irmão chegou aqui e disse que ia pregar o Velho Testamento. A palavra de Deus é nova. Olha para o teu irmão e pergunta: tu sabe o que é Novo e Velho Testamento, irmão? Tu sabe o que é capítulo e versículo, irmão? Tu sabe para que foi escrito os livros da Bíblia, meu irmão? Aleluia. E em último lugar, a palavra de Deus ela possui regras perfeitas que não precisam ser corrigidas e emendadas. Olha que coisa interessante. Se você comprar um livro e esse livro tiver 10 anos, ele precisa ser revisado. Quem entendeu o que eu falei? Amém. Se você comprar um livro e ele tiver 10 anos, ele precisa ser revisado. É tanto que quando você chega na livraria, você vai encontrar edição revisada. Porque tem coisas ali que ele falou que está obsoleta, passou, se perdeu. Teve alguma coisa nova que substituiu. Teve uma descoberta nova que aquilo ali está ultrapassado.
dizer assim, não, tem que fazer uma revisão da Bíblia aí, porque a gente descobriu que tem coisa aqui que não tem. Não, o cientista pode até dizer, essa cidade aqui não existe, mas daqui a pouco a arqueologia vai dizer, existe, está aqui debaixo da terra, está aqui, ó, fez essa escavação lá no sítio arqueológico fulano de tal, e essa cidade existe. Os críticos da Bíblia defendiam várias coisas, que Abraão não existia, que Ur dos Caldeus não existia, que a Arca de Noé não existia, que isso, aquilo não existia. Daqui a pouco a ciência foi lá mostrando tudo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus, ela não precisa de auxílio nem de revisão. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é poderosa, ela é grande, ela é perfeita. Você pode encontrar situações que você talvez não entenda por falta de conhecimento. Por exemplo, você lê um texto e encontra que Jacó entrou no Egito com 70 pessoas. Aí você chega no outro texto e diz que tem 72. Se você não conhece a Bíblia, você vai dizer o quê? Ih, a Bíblia está errada. Mas quando você vai olhar, é que um texto está contando sem José e a esposa, e o outro texto já está contando com José e a esposa. Como eles faziam parte da contagem, colocou 72 almas. Existem pessoas que não conhecem a Bíblia, por não conhecer, ele pode até dizer, não, parece que tem uma coisa aqui. A palavra de Deus nunca caiu de moda. É o primeiro livro a ser escrito do mundo, e é o livro mais vendido, mais publicado do mundo. A palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é atual. O Salmo 23 é o salmo mais conhecido, e é interessante a gente observar que, de acordo com o momento que você está vivendo, parece que ele foi escrito para você. Eu li um livro de um psiquiatra que ele receitava o Salmo 23 como receita para a cura dos seus pacientes. Um psiquiatra americano. E ele mostrando a profundidade do Salmo 23, e ele dizia, olha, você vai gravar e você vai recitar esse Salmo tantas vezes. Você vai recitar esse Salmo quando você estiver bem angustiado, ou então agora você vai falar ele de forma rápida, agora você vai falar ele de forma bem pausada. E ele mostrou no seu livro, cientificamente, quantas pessoas foram beneficiadas, em vez de tomar o remédio, comendo e tomando a pílula da palavra. Louvado para sempre seja o nome de Jesus. Olhe para o teu irmão e diga, tem gente fora valorizando a Bíblia mais do que tem gente dentro da igreja. Tem gente que não pega uma Bíblia sem camisa. Tem gente que não pega uma Bíblia de qualquer jeito. Tem crente que se vacilando que pega a Bíblia sem camisa, nu. Não está nem aí, para ele é nada. Para ele é um livro qualquer. Tenha respeito na hora de pegar a palavra de Deus. Não pega a palavra de Deus de forma desrespeitosa, irreverente, de qualquer jeito. Joga em qualquer lugar, bota em qualquer lugar. Não, isso aí a gente faz com qualquer coisa. A Bíblia não é qualquer coisa. A Bíblia é o livro dos livros, é a palavra de Deus para nós. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Em primeiro lugar, devemos buscar a Deus e depender de Deus para nos fortalecer. O desejo de buscar a palavra. Em segundo lugar, devemos conhecer bem a palavra de Deus, a ponto de memorizar algumas porções. Você precisa gravar alguns textos da Bíblia. Existem momentos que não dá para abrir a Bíblia. A Bíblia tem que estar dentro de você, no teu coração. Aleluia. Vou lhe dar uma dica. Quando você estiver sendo tentado por algum sentimento, experimenta dizer alguns versículos da Bíblia. Experimenta recitar alguns versículos da Bíblia. Por exemplo, o diabo está dizendo para você que você não vale nada. Aí você lê o texto, o diabo está dizendo, você não vale nada porque você pecou, você errou. Aí você, mas está escrito, Satanás, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí o diabo está dizendo, não, mas você é fraco, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Aí o diabo diz, desista da igreja que você está na prova. Nada me separa do amor de Cristo, nem a tristeza, nem a fome, nem a montanha, nem a espada. Mas tem gente contra você. Que diremos, pois essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Jesus não vem. Não se turbe o vosso coração, crentes em Deus, crentes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Mas fizeram uma macumba para você. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa, porque o seu anjo dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Mas ninguém te ama. O Senhor me ama, ainda que tua mãe te esqueça.
prepara uns versículos preparados. Quando Satanás pensar que vai te vencer, você diz o versículo: mas sai de mim, Satanás. Jesus venceu Satanás com a palavra. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Experimenta, grava alguns versículos. Tem hora que não dá para abrir, para meditar, fazer uma exegese, fazer uma hermenêutica, fazer uma interpretação do texto, não dá. Tem hora que tem que estar na alma, tem que estar na mente. Em terceiro lugar, devemos estar sempre pronto a falar da palavra. Sempre, qualquer momento. O Senhor nos advertiu com fortes palavras quando disse: porque qualquer de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória, e na do Pai e dos seus santos anjos. Tem gente que tem vergonha de pregar a palavra. Tem gente que tem vergonha de anunciar a palavra. É impressionante. Tem gente que tem vergonha até de carregar a palavra hoje em dia. E deixa eu explicar aqui, ó. Não é pecado você carregar a Bíblia no seu celular. Não é pecado você carregar a Bíblia no seu tablet. Não é pecado você ter uma Bíblia no seu computador. Não é pecado, não. Pecado é quando você quer fazer isso com vergonha de todo mundo saber que você é um servo de Deus. Aí não é o problema de você carregar a Bíblia de papel ou carregar a Bíblia no smartphone. Não, isso é ignorância. Aí não está com a Bíblia no celular. Misericórdia, que pecado. Não tem pecado nenhum. O pecado é quando alguém quer carregar no celular com vergonha de carregar aqui, para ninguém ver que ele é servo de Deus. O problema está na intenção. Porque é muito mais prático você ter uma Bíblia hoje no celular e daqui a pouco, em vez de você estar acessando suas redes sociais, você está lá lendo um texto da Bíblia. Não tem problema nisso. O problema é que tem gente hoje com vergonha de carregar a palavra. Tem gente que não traz a palavra nem para a igreja. Antigamente os crentes andavam com a Bíblia para todo quanto era canto. Qualquer brechazinha ele estava lendo a palavra. Hoje em dia tem gente que não traz nem para a casa de Deus. Não vou nem pedir para levantar para não constranger alguém. 1, 2, 3 já. A Bíblia traz conhecimento. Como? A Bíblia traz conhecimento. A palavra de Deus é alvo de estudo e da reflexão do salmista. O verso 15: que eu medite nos teus preceitos e que preste atenção aos teus caminhos. Teve um grande jurista do Brasil que disse que podia rasgar o Código Civil, o Código Penal e colocar a Bíblia. Não teria falta nenhuma. A Bíblia tem conhecimento para tudo. Você vê que a Bíblia é tão interessante que a Bíblia diz que chamaram o profeta Eliseu de careca, e Eliseu amaldiçoou o menino que estava chamando ele de careca. Aí alguém olha e diz assim: mas para que isso? Por que isso? Aí a gente, essa moçada mais jovem, aprende que a gente não deve ficar criticando de ninguém por suas diferenças. A Bíblia fala lá no Velho Testamento que os homens tinham que fazer a circuncisão. E hoje você sabe que existe hoje no Brasil mais de 1.000 homens. Mais de 1.000 homens no Brasil hoje perde o seu órgão genital por falta de higiene. Hoje mais de 1.000 homens no Brasil, o órgão genital é amputado por causa da higiene. Aí quando você olha no Velho Testamento, aonde é que aquele povo ia achar água para tomar banho todo dia? Deus diz: ó, resolve logo o problema. Vai ter uma marca aí que vai ser meu, que você é meu, e já tem problema que não vai ter isso, porque quem é circuncidado não tem esses problemas de alguém que não é. Deus estava pensando nos mínimos detalhes. Deus está trabalhando e ensina na sua palavra detalhes sobre emprestar dinheiro, tomar dinheiro emprestado, quem pode emprestar, quem não pode, como deve ser patrão, como deve ser empregado, como deve ser filho, como deve ser pai, como a esposa tem que ser mulher, como o marido deve ser um bom esposo, como o homem deve ser um bom esposo. Só está na igreja e faz errado quem não obedece o que está escrito na palavra, porque a Bíblia tem tudo escrito. Aí tem irmãos, um dia desse eu estava pregando sobre um texto na Bíblia que alguém olhou e disse: eu nunca vi isso aqui, está na Bíblia. A gente é tão distante da palavra
que quando alguém consegue descobrir uma coisa, a gente fica, meu Deus, está isso aqui, está. Eu quero desafiar você a descobrir tesouros escondidos na palavra que você não sabia. Pesquise para você descobrir coisas extraordinárias que está aí na tua mão. Você está errando e não faz porque não lê, porque não pesquisa, porque não se interessa. Parece que nesse sentido ele vê a palavra de Deus como algo útil, por meio do qual nos faz conhecer. Nós somos educados. Quem conhece a palavra, irmão, sabe se colocar no seu lugar. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: quando você for convidado para um lugar, sente no último banco, porque se você sentar no primeiro, alguém mais honrado que você pode chegar e alguém pega você, manda você levantar para dar lugar a alguém mais honrado que você. Mas se você estiver sentado lá no seu lugarzinho, aí alguém chega, chama você diante de todo mundo e vai ser honra para você, porque você vai ser honrado pelo dono da casa. Está ensinando o quê? Modo. Tem gente que ele chega no lugar e ele não tem modo não. Se você vacilar, daqui a pouco ele já está sentando onde não deve e vai dizer a ele que ele está errado, porque ele é capaz de brigar. Existem muitas pessoas que estão apanhando da vida porque não conhecem a santa palavra de Deus. A palavra de Deus faz o homem ficar fino, educado, sábio. Daqui a pouco está alguém que não tem nenhuma formação dando lição de moral em gente que tem mestrado, porque a palavra de Deus faz a gente ficar educado. Quando você vê alguém dizendo que é crente, mal educado, ele não conhece a palavra. Aleluia. É aí onde os doutores ficam escandalizados com a igreja. Você pega um irmão que não tem formação nenhuma e ele pega um texto, explica em uma classe, que às vezes o cara passou não sei quantos anos na faculdade e não consegue ter uma classe daquela. A palavra de Deus torna você apto. A palavra de Deus te dá instrução, ela é única. Vamos lá? A palavra de Deus não transmite um conhecimento inerte e meramente teórico. Ela conduz aquele que a busca uma vida diferente. Diga comigo, se a vida do cristão, ela não tem diferença de quem não é cristão, tem alguma coisa errada. Não tem como você ser um servo de Deus e a tua vida não ser diferente. Eu não estou falando uma diferença só de roupa, não. Eu estou falando uma diferença completa. A palavra de Deus leva você para a santidade. O texto diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quando eu leio a palavra me conduz à santidade. A palavra gera santidade. Quando buscada com seriedade, ela produz pureza em seus servos. Aí o verso 9 diz: como purificará o jovem o seu caminho? É por regras da igreja? Não, é observando a palavra de Deus. Regra de igreja não torna ninguém santo. Regra de igreja pode transformar você em um religioso. O que transforma você em um santo é a poderosa palavra de Deus. Se você obedecer regra de igreja, porque não pode isso, não pode aquilo, não pode isso, não pode bater palma, não pode sorrir, não pode usar calça jeans, não pode isso, não pode pintar cabelo, você vai se tornar um religioso. Agora leia a palavra, a transformação é total, é de dentro para fora, é uma transformação genuína. A palavra de Deus gera santidade. As regras humanas geram religiosidade. Desse modo, o estudo e a retenção da mensagem bíblica se revelam ferramentas incomparáveis na busca da comunhão com Deus. Próximo. Como? Olha para a cara do teu irmão, vê se ele é feliz. Tem um cara de gente na igreja revoltado, com cara de morte. Tem gente que anda com cara de morte, cara de dor, cara de tragédia, cara de derrotado. Olha para a cara do teu irmão e diga: se tu está assim, porque está faltando palavra, meu irmão. A palavra traz felicidade. A palavra torna você um crente feliz.
Olha o que o Salmo diz no 47: eu me deleito nos teus mandamentos, os quais eu amo. Esse deleite se deve aos efeitos positivos que a palavra de Deus causa. E aqui vem um detalhe: não é só ler. Chega, pastor, não, meu irmão, você não é narrador de futebol, não. É para guardar a palavra. A palavra, quando é lida e guardada, ela produz efeito. Um crente pode passar um momento de dificuldade? Pode. Um crente pode passar um momento de depressão? Pode. Um crente pode passar um momento de angústia? Pode. Agora, viver angustiado, andar a vida inteira deprimido, tem que tirar uma cara dele e mandar vontade de você sair correndo. E não é da alegria, não. Você fica pensando assim: meu Deus do céu, o que é isso? Tem gente que ele é tão infeliz que as palavras dele é amarga, não sai um sorriso dos lábios, é só sisudo o tempo todo, revoltado. Você é todo melindroso, você tem que ter todo cuidado no que vai falar, senão fere, senão machuca, senão cria problema. Está faltando palavra, meu irmão, está faltando palavra. Apresenta a Bíblia para ele. Você está faltando aqui, irmão, palavra, ó. Apresenta para ele a Bíblia, assim, pega a tua Bíblia e diga assim: irmão, leia a palavra para ficar feliz. Aqui é a pílula da felicidade. Quanto mais você lê a palavra, mais feliz você fica. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos: não saia de casa sem ler a palavra. Não saia de casa sem ler a palavra. Não vá trabalhar sem ler a palavra. Não vai estudar sem ler a palavra. Não faça nada sem antes ter um momento de leitura da palavra. Interessante que tem gente que vai ficando velho na igreja e vai desaprendendo tudo. Quando ele era novo convertido, ele lia a palavra, tinha um prazer. Agora passou o tempo, ele não está nem aí. Mas igual um meninozinho, que menino é mais sincero, né? Aí o pastor chegou na casa para visitar uma irmã, e ela dizendo: pastor, a palavra de Deus é doce, a palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus é isso e aquilo. Aí o menino olhou e disse assim: eu nunca vi a senhora ler. A senhora na hora de ir para a igreja é uma luta para achar onde é que está. Cala a boca, menino. Esse menino é endemoniado. Não, ele está falando a verdade, irmão. Antigamente tinha aquela Bíblia com a bolsa na frente, né? Com zíper. A irmã pegou o óculos e guardou dentro da Bíblia. Passou 3 vezes, todiazinha procurando esse óculos. Quando foi que ela achou? Um pastor foi visitar a casa dela, chegou lá, não levou a Bíblia e disse: me dá a Bíblia aí. A gente leu um versículo, quando abriu: o Senhor é um homem de Deus, o Senhor é demais, olha aí, entendeu? Eu 3 vezes procurando esse óculos. Ela estava dizendo o quê, irmão? Tem 3 vezes que eu não abro essa Bíblia. Pega na mão do seu irmãozinho e diga: quantos meses faz que tu abre a Bíblia para ler na tua casa, meu irmão? Além de evitar danos que levem à tristeza e à perda da paz, a revelação de Deus produz verdadeira felicidade, porque ela fornece ao homem esperança do futuro. Aí você vai ler lá a Bíblia em Abacuque, ele diz: ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que as vacas sejam arrebatadas dos currais e não haja mantimento, todavia, próximo. A situação desse salmista não era fácil. Ele tinha muitos inimigos que os caluniavam. Mesmo sendo ele alguém que buscava seguir o exemplo bíblico, ele passou por um risco iminente de ser abatido. Você vai observar que tem alguns versículos que ele fala detalhadamente da perseguição, da investida do inimigo contra a vida dele. Mas por que ele não fica desesperado?
Porque quando ele lê a palavra, quando ele se alimenta da palavra, a palavra gera confiança, a palavra gera mudança, a palavra gera firmeza. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos: se você conhece a palavra, você não tem medo de inimigo, você não tem medo de Satanás, você não tem medo de ameaça, você não tem medo de nada, porque a palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e o livra. A palavra de Deus diz que eu não temerei espanto noturno, nem seta que vai de dia, porque 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. A palavra de Deus me dá confiança, segurança. Diga para o seu irmão: ninguém pode tocar em você, meu irmão. A palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus, ela te orienta que você está guardado, está protegido pelo Senhor. Gente que não conhece a palavra. Como eu já contei aqui, o direito do camarada, que ele comprou uma passagem de navio e ele não leu todos os direitos que ele tinha. E a história diz que ele fez o quê? Ele levou um pão num saco, e como ele achava que não tinha direito, ele fez o quê? Comia o pão. Só que viagem de navio demora. Primeiro dia o pão estava mais ou menos, segundo dia o pão já estava endurecendo, 10º dia o pão já estava, né? Pão cacetinho dormido com 5 dias, meu irmão. Mata alguém. E João arruma um pão cacetinho com 5 dias na cabeça de alguém. Uma misericórdia. Está duro e ele comendo. E tinha uma pessoa olhando. Meu Deus, esse camarada deve ter algum voto de pobreza, porque o restaurante aqui do navio, com direito a tudo, e ele fica comendo esse pão cacetinho aí. Aí quando já estava chegando, o cara foi lá e disse: eu vou tirar essa dúvida. Não é possível, deve ter algum voto, ele deve ter feito uma promessa, porque não é possível, tem café da manhã, tem janta, tem almoço, e o cara comendo pão, um terrível. Chega, a gente ouve aqui a zoada. Ele foi lá, o navio já estava atracando, e disse: meu filho, meu amigo, boa noite, tudo bem, por que você não vai pro restaurante comer? Você fica aqui comendo esse pão duro. Aí o cara olhou e disse: meu senhor, quem dera eu ter esse privilégio. Eu sou um homem humilde, eu sou pobre, foi uma luta comprar essa passagem, entendeu? E eu não tenho assim a vida que o senhor tem, doutor. Aí o cara olhou e disse: me dá a passagem aí, amigo, deixa eu dar uma olhada. Aí atrás da passagem estava escrito: com direito a café da manhã, almoço e janta. Olha para o teu irmão e diga: tu só mendiga se tu for preguiçoso. Irmão, tem gente mendigando palavra. Liga para a rádio: alô, me dá a palavra de Deus aí. Ô vergonha, ô vergonha. Tem gente mendigando caixa da promessa. Eu vou fazer uma caixa de promessa, irmão, com uns versículos tudo terrível. Vou fazer uma caixa de promessa e vender para esses crentes preguiçosos que não quer ler a palavra, quer só pegar alguma ali para dizer: Deus falou comigo. Que para de preguiça, irmão. E já observou que caixa de promessas, os versículos, tudo bom? Eis que eu sou contigo, não tem, mas eu sou o teu Deus, eu tomo pela tua mão direita. Não, eu vou botar raça de víbora, filho de Belial. Esses programas de rádio mesmo, você ouça um programa desse jeito. Tem que gastar um crédito no celular. E olha que crédito tá caro. Misericórdia. Alô? Eu quero uma palavra de Deus. Aí o irmão que está do outro lado, treiteiro, porque se ele for direito, ele vai dizer assim: amado, abra a Bíblia e vai ler. Mas os treiteiros hoje fazem o quê? Aumenta, meu irmão. Aleluia. A senhora quer uma palavra, né, varoa? Eis que pus diante de ti uma porta aberta e abestalhada do outro lado. Pega na mão do teu irmão e diga: para de mendigar. Tu tem 31.173 versículos falando contigo. Abra a Bíblia, irmão. Abra a Bíblia, irmão. Para de mendigar. Eu vou ali na casa da irmã Chica do Manto, que Chica do Manto tem algo para Deus falar comigo. Tu tá com a boca de Deus aí na mão. Não tem mais profeta de ofício. Já falei aqui, vou falar de novo. O último profeta de ofício foi João Batista.
Pegue na mão do seu irmão com toda a autoridade e diga: você tem direito de ouvir a voz de Deus. Você tem direito de falar com Deus. A palavra de Deus está na tua mão, irmão. Para de comer pão dormindo por preguiça. Agora é mais fácil, né? A gente viver esse misticismo. Bote aí a água, bote o copo d'água. E tem um bocado de crente da Assembleia de Deus, tudo menino. Bota um copo d'água no rádio. Agora vem a água ungida. Irmão, onde é que está escrito água ungida na Bíblia, meu irmão? Onde é que está escrito que tem que botar água para beber, para Jesus curar, irmão? A Bíblia diz: em meu nome imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E não está dizendo em meu nome: os pastores curarão os enfermos. É todo crente. Mas a preguiça de conhecer a palavra faz a gente ser massa de manobra dos espertos. Alguém faz uma cara de profeta. Oxi. Cadê a palavra, meu filho? Não tenho não, mas tem muita treta. Oxi. Levanta aí, mulher, levanta aí. Levanta aí. Aí os meninos já começam. Levanta aí, o Espírito de Deus que não se engana está dizendo: eu sei das tuas lutas. Quem é que não passa a luta hoje, irmão? Só se tu estiver no planeta Terra. É igual os irmãos que chegam: o Espírito de Deus que não se engana. Tem 30 irmãos aqui com doença na coluna. Oh, meu Jesus, aqui tem mais de 50. Eu não estou dizendo que Deus não revela. Eu estou dizendo que os treiteiros têm espaço por causa da preguiça da palavra. Quem cura é o poder da palavra. Ministra a palavra, coma a palavra, creia na palavra, meu irmão. Quando a gente valorizar a palavra, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai desempregar os profissionais da palavra que tem por aí. Porque a gente vai abrir a Bíblia em casa, vai ler, vai sentir, vai gostar, vai aprender, e a gente vem para a igreja só para completar o tanque. Aqui é o lugar da gente se abastecer, mas não é só aqui. A palavra de Deus está aí. Aleluia. Próximo. O louvor e a adoração estão diretamente ligados à contemplação de Deus por meio do que Ele revelou ao homem. Eu te exaltarei com o coração sincero ao aprender teus retos juízos. Teve alguém que cantou um hino aqui, ó. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, eu desvio. Não é assim, não? Que a gente aprendeu um Deus que tem que fazer o que a gente quer. E nem sempre o que a gente quer é melhor para nós. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Quando eu conheço a palavra, eu adoro a Deus independente das circunstâncias. A palavra de Deus traz devoção. Eu quero que se manifeste. Quem aqui ainda chora quando lê a palavra? Não mente não, Deus está vendo. Você abre a Bíblia assim, ó, e quando você lê, você, meu Deus, que coisa linda, meu Deus. E às vezes o marido chega: o que é, mulher? Rapaz, eu estou aqui, estou concentrado, que maravilha. Olha que coisa tremenda, filho, está aqui. Ô menino, vem cá, menino, senta aqui, filho. Olha que coisa linda. Oxe, a gente faz isso hoje, sabe o que? As pataquadas do Zap. Tem gente que ganha a vida hoje com pataquada de Zap. Semana mesmo teve um irmão que mandou para mim um áudio. Eu disse: meu Deus, deve ser alguma palavra, né? Ele deve estar com... Alguém pega o carregador aqui, descarrega a bateria do microfone. Quando eu pensei que ele estava falando alguma coisa, né? Ele mandou um áudio. Quando eu olho: ei, varão, cadê tu, varão? Atende, varão. Há quanto tempo tu não fala comigo? Esse cara não tem o que fazer, né? Hoje eu saí de um bocado de grupo. E eu vou sair de um bocado de grupo que tem aqui. É
tudo pataquada, tudo besteira, irmão. Quando você vê alguém mostrando uma coisa no zap para outro, é besteira. Você já viu alguém mostrar alguma coisa que presta? É besteira. Agora quem aqui, meu irmão, já foi e se debruçou na palavra e disse: olha que coisa linda, oh, mulher, vem cá, olha aqui, mulher, que coisa linda, olha, marido, que coisa, olha o que a palavra está falando, e chora e degusta a palavra. A palavra de Deus traz devoção, traz adoração. Aleluia. 1, 2, 3 já. Mais forte. A palavra hebraica para buscar é darash, que é uma insistência em procurar por uma resposta. Eu vou ler a Bíblia. Quem, por favor, levante a mão. Quem aqui já leu a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse? Menos de 10%. Nesses 10% tem crentes há 10 anos, 20 anos, tem obreiros, tem esposa de obreiro, tem dirigente de oração, tem pregador, tem missionária, tem missionário. Que haja uma busca incessante pela palavra. Tem pessoas, irmãos, que buscam tudo, menos a palavra. Rapaz, o pastor pregou hoje sobre o Salmo 119. Eu vou ler esse salmo todo antes de dormir. O pastor falou hoje sobre regeneração. Eu vou observar o que significa essa palavra. Próximo. Como? Meditar. O que é meditar, irmão? Não é ler. Meditar não é ler. Meditar é você parar e dizer o que é que esse texto está dizendo. O Senhor é meu pastor. Sabe o que ele está dizendo? Que eu não estou desamparado. Eu tenho alguém que me pastoreia, que me ajuda, que me conduz. Não se domina o conhecimento de nada se não contemplar, não poderá, não pensar seriamente. A palavra de Deus precisa ser contemplada pelo crente. Agora tem uma palavra para que o salmista usa no verso 16 para a palavra que é shá, que é diversão. Ele diz o seguinte: eu me recreio em ler a tua palavra. Eu fico feliz quando eu leio a tua palavra. Eu fico alegre quando eu leio a tua palavra. Eu me divirto quando eu leio a tua palavra. Louvado seja para sempre o nome do Senhor Jesus. Pega na mão do teu irmão e diga: você precisa de prazer com a palavra, divertir com a palavra. Eu vou me divertir hoje. O que é que você vai fazer? Eu vou ler Provérbios. Diga para o seu irmão: bora fazer um piquenique de palavra. Bora fazer um city tour pela palavra. Bora fazer uma viagem pela palavra. Olha, hoje eu vou ler a carta de Paulo a Éfeso. Não, eu quero ler hoje o livro de Números. Eu vou ler o livro de Deuteronômio. Não, eu quero saber aqui. Eu quero saber sobre a igreja primitiva. Eu vou ler Atos dos Apóstolos. Próximo. Como? Tem gente que não é quebrantado, não. Porque o orgulho, o antônimo de quebrantamento é o que? Orgulho. Tem gente que é orgulhoso, irmão. O orgulhoso nunca vai ser quebrantado. Não tem como ser orgulhoso e quebrantado. Não tem como ser quebrantado e ser orgulhoso. O quebrantamento é você se derramar diante de Deus. É você dizer: que maravilha, eu estou me alimentando da palavra. Eu estou diante da presença de Deus. Eu estou diante da presença do Senhor. Pergunta para o teu irmão: você já chorou hoje aqui nessa igreja? Você já chorou? Já chorou? Tem gente que não chorou mais não.
É por isso que tem uns pregadores que dizem: olha que coruja. Não, tem irmão que não chora mais não. Chora de raiva, chora de ódio, chora de fome, chora de paixão. Tem uma menina mesmo aí que chora igual as condenadas na hora de dormir, que molha o travesseiro todo de paixão. Mas na presença de Deus, para chorar. Agora eu vou preparar uns beliscão de fogo, botar nos bancos assim, uns beliscãozinhos, e botar um dispositivo aqui. Ou então botar um controle, igual o Silvio Santos no bolso aqui. Entendeu? Aí quando aquele irmão tiver com a cara né? Orgulhoso, eu aperto aqui. Eu digo: Deus está operando ali, irmão. Já está na direita, Deus está operando. Mas agora o irmão foi pregar na igreja, chegou lá os irmãos, o irmão não chorava, os irmãos não davam glória, não davam aleluia, não davam nada. Quando ele olhava o pastor assim, ó. E os irmãos tudo olhando para a cara do pastor, ficou a cara do pastor. E aí ele pregando, ele deu uma rodada aqui, pau, pisou no dedão do pastor, e o pastor estava com a unha encravada. Quando ele pisou, o pastor... Quando ele olhou para a igreja todo dia pegou fogo e disse: rapaz, se eu soubesse que avisado antes. Gente que não chora mais, não se quebranta mais, está insensível, está uma pedra de gelo, não sente mais a presença de Deus. Para sentir a presença de Deus tem que ter pataquada. É por isso que os treiteiros estão aí. Você ministra a palavra, o que tem que trazer a presença, irmão, é a palavra de Deus que é ministrada. Senão você vai gerar treiteiro. O que é o treiteiro? Ele não prega nada, chama você, bota a mão na sua cabeça, receba, tá glória, bora menino, solta aí. É uma menina com uma menina, toca, e toca. Passou dali, acabou tudo. É só barulho, é só movimento. Agora a palavra de Deus não. A palavra de Deus deixa você inflamado de uma tal forma que quando você ouve a voz de Deus, você se derrete como uma manteiga perto do fogo. Que o Espírito de Deus mova este lugar, que o Espírito de Deus mova estes corações. Precisamos de quebrantamento da palavra. A palavra gera quebrantamento. Movimento gera esperteza. Para encerrarmos, como? Sabia que tem gente com a Bíblia? Tem um versículo lá que ele lê um negócio que ele não sabe nem o que é, e ele nunca teve a curiosidade de ir para o dicionário para saber o que significa aquilo ali, mano. Você viu agora um cara pregando sobre o Nanau? Porque Danau era um homem, meu irmão, que não soltava. Danau morria, mas não soltava. E o irmão estava dizendo: solta o cabo, Danau. E Danau está seguro. Danau não solta o cabo. Danau não desiste. Olha, que Danau. O que é? Olha para o seu irmão e diga: irmão, está na hora da gente entender o que está na mão da gente. Como no dicionário, irmão. Ó, o Google, que você vai pesquisar um bocado de coisa. Pesquisa o texto que você não entendeu, irmão. Ó, está escrito aqui metreta. O que é metreta? Metreta é a metralhadora de Jeová. É que naquela época o escritor botou metreta, mas não botou metralhadora. Que metreta, metralhadora, irmão? A falta de conhecimento da palavra gera ignorância espiritual. Deus essa noite quer nos desafiar a conhecer mais a sua palavra. Diga para o seu irmão, diga: irmão, chama ele com carinho, irmãozinho, pega um dicionário para entender algumas palavras. Diga assim: irmãozinho, pede o Espírito Santo para te explicar algumas palavras. Diga: irmãozinho, busca quem tem mais conhecimento para te dar esclarecimento da palavra.
Mas não fique ignorante não, irmãozinho. Senão tu vai ficar no meio do caminho, irmãozinho. Tu precisa de Deus, irmãozinho. Para conhecer Deus tem que conhecer a palavra dele. Glória a Próximo. Deus. Mais forte. Próximo. A melhor defesa contra o inimigo é a palavra. Satanás chega para Jesus e diz assim: tu não é filho de Deus? Sou. E por que tu está com fome? Se tu é filho de Deus, por que tu está com fome? Está escrito que o Senhor pode transformar pedra em pão. Tá ou não tá? Tá. Mas também está escrito que não é só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas está escrito aí que se o Senhor se jogar aí, vai aparecer anjo para te guardar. Mas está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas se o Senhor prostrado me adorar, aí eu te dou tudo isso aqui. Mas está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Aleluia. A maior defesa do crente é a palavra. Alguém chega para você e diz assim: você é mulher de Deus? Sou. E por que você está com esse filho desviado? Porque ele não quis seguir a palavra. E cadê teu Deus? Está aqui. E por que ele não faz nada? Quem disse que ele não está fazendo? Ele está fazendo, você está enganado, meu filho. Agora, quando o cara não conhece a palavra, uma palavra de alguém envenena ele. Você está indo para a igreja aí, não está adiantando nada. A pessoa não conhece e diz: é mesmo. Claro que está adiantando. Quando você chega aqui, Deus te renova. Teu nome está escrito no livro da vida. E Deus continua sendo Deus, independente se Ele está fazendo o que você quer ou não. Aleluia. Para encerrar, Manejar bem a palavra. como? Manejar bem a palavra. Diga comigo: manejar bem a palavra Manejar bem a palavra. é conhecê-la. Como é que você vai manejar uma arma que você não sabe? Essa semana eu vi alguém, um policial, ele estava com a arma, uma pistola, e ele estava dizendo: ó, se for atirar, tem que ter isso, tem que ter aquilo, e tem que tirar. Aí mexeu, tirou lá o pente, aí não, tem uma bala aqui dentro, botou, tirou. Eu digo: eu com uma pistola dessa aqui não faço nada. Não sabia. A arma é boa, mas tem que conhecer. Eu já disse aqui que às vezes você está com uma mouse e alguém chega com uma garrucha de matar passarinho, e você fica com a mouse: meu Deus, onde é que atira aqui? Por causa desse negócio, Santo Jesus tem poder, bora, rapaz, mas não sabe. Tem gente aí, irmão, dando surra de Bíblia em gente na igreja. Deus só quer o coração, é verdade. Deus é amor. Aí, ó, tem dois homens vivendo bom, junto, eles são homossexual, mas eles se amam, e Deus é amor. Enquanto tem muitos casal aí de marido e mulher que só andam brigando, mas eles estão vivendo bem. Daqui a pouco tá o crente dizendo: é verdade. É verdade. Isso aí que você está falando é a pura verdade. Mas quem conhece a palavra diz: não, meu irmão, é o seguinte, Deus é amor, mas está escrito que Ele também é justiça. E outra coisa, esse negócio que você está falando aí, está escrito aí que isso aí Deus não condena, isso aí Deus não concorda não. A Bíblia diz que um homem que se deitar com outro como se fosse mulher é maldito diante do Senhor. E a Bíblia diz o seguinte, que nos últimos dias os homens se inflamariam um contra os outros e deixariam o uso natural das mulheres. Está escrito na Bíblia, tá, pronto, alguém tentou botar o veneno, você já deu o remédio, um antídoto. Aleluia. Pega na mão do teu irmão e diga: quer ficar vivo, irmão? Espera. Quer ficar sábio? Leia a palavra para ter resposta, para ter alimento, para ter comida, para ter direção, para saber o que vai fazer. Ninguém bota no bolso quem conhece a palavra, ninguém derruba quem conhece a palavra, ninguém turba quem conhece a palavra. Fique em pé.